bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Povo lindo, querido e cheiroso, que a maravilhosa graça do Senhor seja sobre a sua vida. Amém? Muito bom. Nós iniciamos, na verdade, há 2 semanas, uma série de reflexões pautada num tema que, de forma intencional, foi entregue a nós, que vai ser inclusive projetado aí, porque o design foi construído com esse propósito. Nos levar à reflexão sobre quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E eu quero convidar você a acessar aí a sua Bíblia, seja de forma analógica em papel, ou seja, de modo digital por meio do seu dispositivo eletrônico, em Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. Eu lerei os primeiros 2 versos e depois nós saltaremos para o verso de número 43. Mateus capítulo 5, versos 1 e 2, e depois nós seguiremos a partir do verso de número 43. A leitura bíblica que faço na NVI, na Nova Versão Internacional. Diz-nos assim a palavra de Deus: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, e aí agora a gente vai lá para o verso 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Eu quero fazer uma consulta rápida aqui, que vai revelar, inclusive, a idade de muita gente. Quantos aqui já tiveram na sua casa, ou talvez tenham, uma caixinha de promessas? Levanta a mão aí. Lembra da caixinha de promessas? Gente, sem vergonha, levanta a mão aí, sem vergonha. Isso, muito bom, muito bom. Eu estou falando daquela caixinha que é uma coletânea de versículos bíblicos. A gente puxava ali e saía uma promessa de Deus para nós. No dia seguinte, nós puxávamos mais um versículo, vinha uma palavra de alívio dos céus para nós. No dia seguinte, puxávamos, aí vinha uma palavra de consolo de Deus para nós. Lindo! Abençoador! Eu conheci a caixinha de promessas por meio da minha avó. Tinha um zíperzinho, a gente abria o zíperzinho, ia lá e tirava. Fazia muito bem ao coração. Mas eu preciso, me referindo à caixinha de promessas, falar algo que é muito importante para nós, na nossa travessia da vida cristã. Porque embora essa prática aqui ilustrada pela caixinha de promessas seja uma prática boa, justa, bonita na nossa trajetória, por ser edificante, por ser agradável, essa atitude pode nos levar a desenvolver um hábito perigoso de ler a Bíblia ou de acessar a Bíblia de forma fragmentada.
e selecionar versículos bonitos, tirando esses versículos que sim trazem palavras de fortalecimento ao nosso coração, de encorajamento à nossa alma, podem trazer um conforto e um consolo momentâneo para nós, mas não desenvolve uma mentalidade consolidada e fortalecida pela compreensão completa da palavra de Deus. Porque o nosso chamado não é para lermos versículos fora do contexto. O nosso chamado não é se deliciar por fragmentos das Sagradas Escrituras, que num determinado estágio da nossa vida vem trazer alento para nós. O nosso chamado como filhos de Deus, como povo de Deus, é para aprender a pensar à luz das Sagradas Escrituras. O nosso chamado é desenvolver uma mentalidade que nos habilite a viver a vida iluminado pela palavra de Deus. Eu digo isso porque, para que a gente consiga compreender a radicalidade que Jesus trata o dinheiro, nós precisamos entender e situar muito bem a palavra, o ensino, o ministério de Jesus dentro do seu contexto social, político, econômico, histórico. E nós falamos, inclusive, na introdução dessa série, que uma contabilidade realizada de Gênesis e Apocalipse trouxe para nós, e para muitos, inclusive, como uma informação espantosa, de que a Bíblia fala mais de dinheiro do que fala de fé, salvação e oração. Por quê? Porque é sério esse assunto, e quando a gente fala de dinheiro, nós estamos pisando num terreno extremamente perigoso. O texto que nós acabamos de ler é um trecho do Sermão do Monte. Na verdade, é exatamente a introdução do Sermão do Monte, que contempla os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E o texto, a narrativa dos evangelhos, conta para nós que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E ali ele faz um gesto de, então, acolher ao seu redor 12 homens e começar a anunciar o seu sermão. Para alguns, o Sermão do Monte é uma coletânea de ensinos e conselhos espirituais. Não é. O Sermão do Monte é a entrega de uma nova lente para que a gente consiga ressignificar a lógica do reino de Deus. Quando Jesus sobe ao monte e tem ao seu redor 12 homens, o que a gente tem não é uma cena qualquer. O que temos aqui no verso de número 1 e 2 é um símbolo teológico lindo e extremamente importante. Lembra de Moisés no Monte Sinai? Moisés sobe no Monte Sinai para receber de Deus a lei. E entregar essa lei a 12 tribos de Israel. Quando Jesus sobe ao monte, nós estamos diante de uma cena do novo Moisés, que agora tem diante de si a lei, mas de posse da lei, ressignifica a lei. Ele agora traz uma nova maneira que devemos, como discípulos de Cristo Jesus, olhar para a lei. Tanto que, ao ressignificar e atualizar a lei, a palavra que Jesus Cristo utiliza, inclusive, para provocar os seus ouvintes é: olha, vocês ouviram o que foi dito na lei de Moisés. Vocês conhecem muito bem a lei. Eu, porém, vos digo. E quando Jesus diz: olha, perceba, vocês
foram fundamentados em cima de uma lei que Moisés trouxe para vocês, porém eu tenho uma novidade para vocês. Não é dessa forma como vocês estão entendendo. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso foi desconcertante. Isso foi, inclusive, escandaloso. Porque durante séculos o povo de Israel viveu sob uma lógica. A lógica da retribuição. Uma tradição que foi fundamentada em cima da promessa de Deus ao povo de Israel por meio de Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 12, o texto vai ser projetado e leio. Farei de você, ó Abraão, um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E aí o texto conclui dizendo, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E eles foram vivendo essa promessa. Isso foi ocupando a mente do povo. De tal modo que essa promessa que Deus fizera a Abraão começou a ser introjetada num estilo de vida que começou a justificar, inclusive, o ato do povo a amar os amigos e odiar os inimigos. Porque, afinal, se Deus abençoava quem abençoava o povo e Deus amaldiçoava quem amaldiçoava o povo, era razoável que eu amasse o meu amigo e que eu odiasse o meu inimigo. Só que essa lógica da retribuição, de que eu preciso recompensar de forma benéfica aqueles que são bons e de forma maléfica aqueles que são maus, começou a alcançar também a relação do povo com Deus. E o povo começou a olhar para a relação divina-humana da seguinte maneira: se eu sou fiel a Deus, Deus então há de retribuir sobre a minha vida com bênçãos. Se eu falhar com Deus, então eu hei de colher a maldição de Deus sobre a minha vida, porque afinal de contas, eu não fui fiel e obediente a Deus. E é exatamente nesse cenário retributivo que Jesus entra com uma declaração escandalosa. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Vocês que estão aí tomados por uma mentalidade de amar os amigos e de odiar os inimigos, para! A minha palavra para vocês é: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque inclusive Deus, o nosso grande Pai, Senhor dos senhores, Criador e sustentador de todas as coisas, Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Jesus vem quebrando uma lógica que foi se fundamentando na mente e no coração do povo durante séculos e começa agora a revelar uma nova lógica, a lógica do reino de Deus. Uma lógica que transcende a relação retributiva meritocrática, de que a gente dá para quem merece, de que a gente ama quem ama a gente. Jesus joga isso de lado e agora fundamenta o seu discurso, o seu ensino, e propõe uma nova trajetória, uma nova jornada para aqueles que se dizem discípulos seus, não agora fundamentado no mérito, na retribuição, mas na graça, no amor. E ele utiliza a graça e o amor incondicional do Pai, que faz a chuva cair e o sol se levantar sobre justos e injustos, sobre pessoas boas e pessoas más. O que Jesus está fazendo aqui é deixando muito claro que a bênção e a provisão divina, ela não é fruto do mérito. Nós não fizemos absolutamente nada para acordar nesta manhã. Não há nada em nós que provoque em Deus uma reação retributiva para renovar sobre nós o fôlego da vida, porque não há em nós nada que sequer gere o merecimento da própria existência. É fruto da graça, é fruto do amor, é fruto da bondade, é fruto da misericórdia de Deus. E esse discurso de Cristo Jesus
vai confrontando e se chocando com uma mentalidade que foi sendo forjada e consolidada durante séculos. E que tomou toda a dimensão do povo, inclusive na sua relação com Deus, levando-os a acreditar que aqueles que eram fiéis a Deus, então, teriam como consequência uma vida próspera. E aqueles que por algum motivo desapontassem Deus, magoassem o coração de Deus, sofreriam a reação do juízo de Deus, da maldade de Deus. Lembra de Jó? Jó é apresentado como um homem íntegro, justo, piedoso, temente a Deus, mas junto com essas qualificações espirituais que revelavam a sua fidelidade para com Deus, o texto também dizia, na mesma tônica, que ele era um camarada próspero, riquíssimo, afortunado, abençoado. Ora, se ele é fiel, ele precisa ser recompensado na sua fidelidade. Então as pessoas, quando olhavam para Jó, viam um homem abençoado por Deus, fiel a Deus e, em contrapartida, próspero. O problema é que chega num determinado momento da trajetória de Jó que a vida dá um baque nele. O camarada perde os filhos, perde a esposa, perde os bens, o patrimônio, a riqueza, e inclusive perde a própria saúde. O camarada abençoado, íntegro, temente a Deus, abençoado por Deus e próspero, agora vê a vida escapar por entre os dedos. De tal modo que quando seus amigos vão visitá-lo, a primeira pergunta que os seus amigos fazem a Jó é: o que você aprontou com Deus? Você fez alguma coisa? Porque não faz sentido, você estava usufruindo da bênção de Deus, do cuidado de Deus, da prosperidade divina. E agora a vida puxa o seu tapete, você cai e leva tudo que tinha nas suas mãos. E por que os seus amigos ficam incomodados e começam a questionar Jó? Porque a mentalidade da época fazia com que eles interpretassem a bênção através da prosperidade material. E se você começa a viver momentos ruins da sua vida, se as coisas começam a dar errado, sair do eixo, opa, pode olhar porque tem pecado oculto aí. Verifica direitinho porque você fez alguma coisa errada. E tem o povo brasileiro que é um pouquinho mais criativo, fazia, ó, jogou pedra na cruz. Pode olhar esse camarada aí. Isso é tão forte, tão forte. E o Antigo Testamento está tão repleto dessa consciência que quando nós vamos lá para o Salmo 73, nós temos Asaf, um homem de Deus, que vai manter no seu coração aprumado nos valores, nos princípios, com a motivação de agradar o coração de Deus. Só que chega um determinado momento que Asaf se incomoda tanto, porque ele começa a ver os ímpios prosperarem e os justos padecerem. Que ele diz assim: quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, numa boa, eu quase perdi a minha confiança em Deus. Quase que eu chutei a lata, quase que eu joguei a toalha. Por quê? Porque eu fui mantendo o meu coração íntegro. Eu fui sendo fiel a Deus, compromissado com os valores do reino de Deus. E aí eu olhava para o meu lado e via o ímpio prosperando. Olhava para o outro lado, via o injusto prosperando, e eu ali, tentando manter o meu caminho reto diante de Deus, e as coisas acabavam não dando certo. Aí eu olhava para o outro amigo meu também fiel, piedoso, temente a Deus, e as coisas não iam certo para ele, e eu comecei a ficar incomodado. Até que ele vai para o santuário, e ali no santuário, a sua mente começa a ser ressignificada, consequentemente o seu olhar começa a ser ressignificado. E ele começa a olhar para a vida a partir da ótica do reino de Deus. E quem faz essa virada de chave de forma completa é Jesus Cristo, porque se no Antigo Testamento a riqueza era sinal de bênção, Jesus aparece e no seu ministério faz questão de deixar claro, de forma muito desconcertante, e repito, escandalosa, o dinheiro que antes era um sinal de aprovação de Deus, Jesus diz o seguinte: olha, o dinheiro agora
é um risco espiritual. E ele dá nome a esse risco espiritual porque ele equipara o dinheiro, quando ele toma o nosso coração, à categoria de divindade. Ele diz o seguinte: olha, quando o dinheiro é elevado à categoria de divindade, ele se torna um Deus na nossa vida. E quando ele se torna um Deus na nossa vida, ele ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E exige fidelidade, compromisso, entrega. É por isso que Jesus Cristo confronta os ricos. É por isso que, em alguns casos, inclusive, ele rejeita os ricos, causando escândalo, desconforto nos ouvintes que tinham a sua mentalidade alicerçada em riqueza é sinônimo de bênção de Deus. Lembra lá do jovem rico? O camarada ouve falar de Jesus Cristo, se aproxima de Cristo Jesus e pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para obter a vida eterna? E aí Jesus Cristo, sabiamente, se dirige ao jovem e pergunta para ele: o que diz a lei? E o jovem, rápido, responde: olha, ame a Deus, ame ao próximo, guarde os mandamentos. E prontamente o jovem diz o seguinte: Senhor, eu cumpro tudo isso, desde a minha tenra idade. E qual era a expectativa depois de responder Jesus? Aquele jovem estava ali na espera de ouvir de Jesus o seguinte: olha, parabéns, você é o cara. Eu vou colocar você, inclusive, como meu menino propaganda. Você vai andar junto com os 12, você vai à frente, porque você é o piedoso, você é o abençoado, você é aquele que cumpre tudo ipsis literis. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus responde de tal modo que aquele jovem cabisbaixo, entristecido, se afasta. Porque Jesus olha para ele e diz o seguinte: então, já que você cumpre tudo, já que você é o cara, vá e vende tudo que você tem. O que Jesus estava testando era quem tinha domínio sobre quem. E aí ele não aguentou e se afasta. E ao se afastar, Jesus Cristo imediatamente realoca o coração e a mente daqueles que estão vendo aquele cenário todo, dizendo o seguinte: olha, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo aqui: o problema não é o dinheiro em si. Não há nenhum erro no dinheiro. O dinheiro, ele é amoral, é um objeto. O problema é quando esse dinheiro ganha vida e toma o nosso coração. O problema é quando a gente pega a moeda e desqualifica essa moeda, elevando o seu status à divindade. Quando o dinheiro nos toma, quando o dinheiro nos domina, quando o dinheiro rege as nossas atitudes, as nossas escolhas, o nosso futuro, é isso que Cristo Jesus está dizendo aqui. Na hora que isso acontece, ele começa a exercer poder sobre a alma. E esse poder é destrutivo. Porque o dinheiro, em essência, ele gera 3 grandes ilusões. A primeira ilusão é de controle. O dinheiro faz com que acreditemos que somos capazes de comandar a vida. Você sabe com quem que você está falando? O dinheiro gera a ilusão da superioridade. De que nós somos melhores do que os outros, porque nós temos e os outros não têm. Você sabe onde que eu tiro férias? Você sabe qual que é a marca do meu carro? Você sabe qual o bairro que eu moro? E a terceira ilusão que o dinheiro gera em nós é da autossuficiência, a ponto de nos levar a acreditar que nós não precisamos de Deus. Ora, se na nossa dimensão humana, venhamos e convenhamos, boa parte da vida é resolvida com dinheiro, como que você convence alguém que tem tudo e pode tudo, aquilo que o dinheiro alcança, que ele vai precisar de Deus? O que Deus vai me dar? Saúde? Você sabe qual que é o meu plano de saúde?
Deus vai me dar o quê? Casa para morar? Eu tenho várias. O que Deus vai dar? Por quê? Porque a consciência que ainda rege a mente e o coração de muita gente hoje é que a vida se resume àquilo que a gente pode tocar e comprar. E aí, eu já falei isso aqui, preciso lembrar daquela preciosa propaganda que teologicamente nos situou, lembrando o seguinte, olha, tem coisas que dinheiro não compra. Para as outras coisas, você tem esse negócio aí que para alguns é bendito e outros é maldito. O cartão de crédito. Mas tem coisas que dinheiro não compra. O problema é que quando a gente não tem isso claro na nossa mente, inclusive começamos a tratar Deus como servidor dos nossos desejos. Afinal de contas, Deus, eu estou aqui entregando o dízimo e a oferta, e é como se fosse uma aplicação. Olha, Deus, eu estou participando dos cultos direitinho. Pode pegar lá a caderneta de presença, estou todo domingo ligado. Olha, Deus, eu sou fiel, nunca matei ninguém, nunca fui desonesto. Então, Deus, eu estou aqui fazendo a minha parte. Faça a sua, hein? Por quê? Porque a expectativa é que, já que eu estou aqui andando no prumo, já que eu estou aqui regendo a minha vida nos valores do teu reino, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre mim. O problema é que essa mentalidade enraizada nessa concepção que a gente tem durante séculos, inclusive ultrapassando os tempos e alcançando a nossa geração, faz com que a gente perca a verdadeira natureza do reino de Deus. E, consequentemente, nos afaste da dependência de Deus e da graça de Deus. Porque se tem uma das coisas que nós deveríamos ter aprendido com a pandemia, já que nós somos a geração pandêmica, e nós vimos pessoas colocarem blocos e blocos de dinheiro em cima da mesa, na expectativa do dinheiro garantir mais tempo sobre a terra, e não estão mais entre nós. Pessoas usando da sua influência para mostrar para nós que a vida em si, ela é fruto da generosidade e da graça de Deus. Por isso Jesus vai deixando claro, olha, quando o dinheiro toma o seu coração, ele se torna um ídolo. E ele rivaliza com Deus, sendo capaz de te seduzir, de te enganar e de te engolir. Então guarde isso no seu coração. Na ótica do reino de Deus, dinheiro não é sinal de bênção. Na ótica do reino de Deus, dinheiro é um risco espiritual. E exige, consequentemente, vigilância. Vigilância. Então não se trata de ter ou não ter. O foco aqui é quem possui quem. E quando o dinheiro nos toma, os nossos olhos são fechados para o reino de Deus. Grave isso. Nós não somos herdeiros de uma terra. Nós somos herdeiros do reino de Deus. O nosso tesouro não é o ouro, a prata, o dólar, o euro, a criptomoeda. O nosso tesouro é o Espírito Santo de Deus. A lógica do reino de Deus é a graça de Deus, e graça não se compra, graça é imerecida. A bênção prometida a Abraão, olha, farei de você um povo, um grande povo, te abençoarei e abençoarei aqueles que estiverem com você, e você será uma bênção, se cumpre, não é no acúmulo de bens. Essa bênção prometida para Abraão e todos os seus descendentes se cumpre na manifestação da presença de Deus. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu é um testemunho dessa lógica. Zaqueu, hora nenhuma, diz o seguinte: olha, eu fiquei rico porque Jesus entrou na minha casa. Pelo contrário. Sabe a hora que a salvação chega na casa, na vida de Zaqueu? É na hora que o seu bolso é convertido.
A maior prova de que nós rendemos a nossa vida na mão de Deus é quando o nosso bolso se converte. Porque se eu não sou capaz de render conscientemente os recursos que estão na minha mão, entendendo que é provisão de Deus, é graça de Deus, é generosidade de Deus, você pode ficar tranquilo que o que é mais precioso do que está no seu bolso, que é a sua vida, dificilmente foi entregue. A maior prova de conversão se dá no bolso. É o que Zaqueu disse: Senhor, agora que o Senhor me alcançou, eu vou mostrar a minha conversão. Eu darei o que eu usurpei. Darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A prosperidade verdadeira, ela é manifestada na gratidão. Deus, eu reconheço que é bênção do Senhor. Porque se a gente faz a leitura de forma adequada, nós vamos entender que, por exemplo, o salário que a gente ganha no 5º dia útil do mês é fruto de um trabalho, de uma dedicação, de um esforço, de uma intelectualidade, de toda uma competência que a gente foi adquirindo no decorrer da nossa vida, da nossa trajetória, acordando cedo, estudando, indo, trabalhando, fazendo o que é certo. Mas a gente não pode esquecer que cada vez em que a gente se levantou para fazer e forjar toda essa trajetória, houve a necessidade de algo que nós não temos controle, que é a renovação do fôlego da vida sobre nós. Lá na frente, o dinheiro é consequência da vida que nós ganhamos de Deus. É bênção, é graça. E por isso deve gerar em nós gratidão. Porque a prosperidade verdadeira, ela é atestada por meio de um coração que reconhece, é de Deus. Por isso que no reino de Deus, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque não faz sentido algumas coisas. A gente pode nem entender muito bem porque que a gente tem o que a gente tem. Porque, concorda? Tem gente que tem mais inteligência do que a gente e não tem o que a gente tem. É verdade. Tem gente mais inteligente do que a gente e não ganha o que a gente ganha. Tem gente mais esforçada do que a gente e não ganha o que a gente ganha. Então não tem uma lógica. Por que a gente tem o que a gente tem? Não sei. Sinceramente, eu não sei. O grande ponto aqui é saber o que é que a gente vai fazer com o que a gente tem. Esse é que é o ponto. Não interessa por que a gente tem o que a gente tem, mas o que a gente vai fazer com o que a gente tem. Porque no reino de Deus, quem tem, reparte. Quem não tem, recebe sem culpa, sem vergonha. Porque no reino de Deus, ninguém tem tudo. Mas todos têm o suficiente. Por quê? Porque existe a consciência da economia divina, de que eu tenho para ter, para dar. Eu tenho para ter, para dar. Eu tenho sim para ir ali na esquina comprar um açaí, ir ali na esquina comer uma pizza, ir ali na esquina comprar um tênis, ir ali na esquina e comprar uma passagem aérea para eu tirar férias com a minha família no exterior. Não tem pecado nenhum, erro algum nisso. Desde que eu não me esqueça de que eu tenho para ter, mas eu tenho para ter para dar. Eu tenho para que, de alguma forma, a justiça se manifeste por intermédio daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu já disse isso aqui. Não é justo que nos prostremos em oração pedindo para que Deus então sacie a fome daqueles que estão ao nosso redor, se as nossas despensas estão repletas de comida. O fluxo da justiça passa pelas nossas mãos. Nós somos a extensão do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Inclusive, essa é a nossa missão como igreja. Nós não estamos aqui para ocupar um prédio na avenida principal de Itaipava, não. Nós estamos aqui para ser um sinal do reino de Deus na terra. De modo que não haja injustiça entre nós e próximo de nós. Estamos aí estruturando, inclusive em breve traremos à igreja as ações da Casa Solidária, que é o nosso braço social. Uma ação de transformação. 80% dos nossos movimentos serão focados em educação, capacitação. O que a gente deseja é ressignificar o horizonte
a vida, a história das pessoas e das suas gerações vindouras. Nós teremos lá 20% focado assistencial. Sim, estaremos atentos a necessidades pontuais, mas nós queremos transformar horizontes, nós queremos oportunizar vidas e histórias para que consigam, por meio de oportunidade, só isso. Ter o que é justo ter. Por isso é uma nova lógica. E essa nova lógica joga para fora, para bem distante dos nossos olhos, a meritocracia espiritual. Porque não há nenhum justo sequer. A começar deste que vos fala, todos que estamos aqui somos pecadores. Há dentro de nós uma besta fera que todo dia pela manhã se espreguiça. Doida para colocar as garras para fora. Doida para nos destruir e destruir aqueles que estão conosco. Por isso precisamos, e aí Jesus entra nas Beatitudes, no Sermão do Monte, e lá vai dizer o seguinte, olha, bem-aventurados mansos, a expressão grega lá é praeis, que é a referência a um cabresto. Nós precisamos ser domados pelo Espírito Santo de Deus, controlados. Porque se nós ficarmos por conta dos nossos desejos e vontades, a gente vai sair, como diz na minha terra, desembestados. Aí de vez em quando o Espírito Santo tem que chegar no Daniel e fazer, ô Daniel, calma meu filho. Por quê? Porque se deixar, a nossa essência, a nossa natureza, ela é maldosa. Os novéis papais aí, eu já estou dando um alerta há muito tempo. Você não ensina seu filho, vem cá, papai vai ensinar 4 passos de como mentir. Tem um dia que a catarrentinha começa a mentir. Me explica um negócio desse. É defeito de fábrica. Está lá o Anthony, você olha uma bolinha de carne linda, querida, cheirosa. Mas daqui a pouquinho vai começar a aprontar. Por quê? Porque a natureza é a natureza. A gente é capaz de passar a perna. Por quê? Porque a gente quer levar vantagem. Ema, cada um com seu problema. Só que essa não é a ótica do reino de Deus. E mais, gente, a gente tem falado sobre isso aqui. Eu sei disso. Que eu não sou o único pastor, quase que da totalidade das pessoas que estão aqui nessa igreja. Eu sei que alguns aqui são pastoreados, ensinados, instruídos, por N outros pastores, especialmente a turma da mídia, da televisão, das redes sociais. Eu sei disso, eu tenho consciência plena disso. A única coisa que eu posso fazer e tenho buscado fazer junto com o pastor Heinerson aqui, é dar a vocês e instrumentalizar vocês da condição de avaliar e analisar o que é de Deus e o que não é de Deus. E por que eu estou fazendo essa referência? Cuidado com essas pregações, essas promessas de prosperidade, travestidas de fé, mensagens que estão sendo conduzidas, induzidas por uma PNL, uma programação neurolinguística, com recursos do coaching. E aí começam a travestir a ideia da ajuda do alto e faz-nos acreditar de o que está valendo mesmo para a gente viver a vida de forma plena é a autoajuda. Pensamento positivo, meu povo. Você vai conseguir, você nasceu para ser cabeça e para não ser cauda, aí vai embora. O maior tesouro nosso é a presença de Deus conosco.
A minha oração em nome de Jesus é que a nossa paz não esteja pautada no quanto a gente tem na nossa conta bancária. Se a sua paz, se a sua alegria, se a estabilidade da sua família depende do quanto você ganha, você é um miserável, uma miserável. Você vai se machucar, você vai sofrer. A gente precisa reordenar o nosso coração. Lembrando, eu pertenço a um reino de justiça, eu pertenço a um reino cujo rei é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O meu Abba, o meu Pai, o meu socorro bem presente em meus angústias. Aquele que é o meu pastor e é suficiente, por isso eu não preciso ter falta de nada. Ou a gente se agarra na mão de Deus para viver a vida de forma plena, leve, livre, bonita, entendendo que a nossa alegria não é condicional àquilo que acontece ao nosso redor, pode estar tudo caos, mas eu estou em paz porque aquele que está comigo é maior do que essa situação. Nós precisamos viver isso, porque do contrário a ansiedade vai nos comer vivos. Aí nós vamos começar a tomar cartelinha de remedinho tarja preta, daqui a pouco tarja azul preta, preta black, black sig. Porque a ansiedade é a prova cabal de que a gente não consegue controlar a vida. Aí está a turma aí desesperada, porque o dólar oscila, porque tem o efeito Trump, porque tem a guerra. Gente, isso não é de hoje. Aí você vai vendo o descompasso da humanidade. Está lá em 1999, vai virar para o ano 2000, gente se matando. Por quê? Porque vai virar. Aí vai de 2000 para 2001, vai virar um milênio. Aí se mata porque eu não estou querendo ver o que vai acontecer no milênio. Aí passa um tempo, entra um presidente que vai lá e confisca tudo. Aí eu vou me matar porque eu não tenho mais como viver, porque fecharam a conta da minha conta bancária. O que essas pessoas estão dizendo é o seguinte: olha, eu vou para onde o vento está apontando e a minha vida está sustentada naquilo que pode ser tomado. Grava isso. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode deter para poder então pegar aquilo que não pode perder. E o bem mais precioso que você tem, acredite nisso que eu estou falando com você, o bem mais precioso que você tem. E aí eu conto essa história que eu já contei aqui, mas eu quero relembrar para encerrar essa reflexão. É ilustrada por meio de um rei que, por conta do seu contexto político e histórico, tinha 4 esposas. Esse rei, então, lá pelas tantas, recebe um diagnóstico médico. O médico, então, real, vai lá, pede uma audiência com o rei e diz para o rei o seguinte: rei, eu tenho uma notícia para o senhor está com um diagnóstico aqui fatal, o senhor tem 6 meses de vida. Aí o rei, revoltado, falou assim: não, manda fazer de novo. Falou: senhor rei, só acha que eu viria aqui à sua presença se eu não tivesse certeza plena do que eu estou falando? Eu já testei esse negócio umas 6 vezes, pedi para médicos de outras cortes me ajudar, coloquei no chat GPT, conferi tudo, mas já está tudo certinho, o senhor tem 6 meses de vida. O rei volta desolado para o seu aposento. Dias depois, ele, então, se lembra da sua primeira esposa. Manda chamá-la, prepara um jantar lindo. Ela se assenta, eles degustam daquela gastronomia preparada para aquele momento. Ele olha para a esposa e diz assim para ela: você me ama? Ela diz: claro que eu te amo. E aí ele pergunta para ela assim: você morre comigo? Ele: como assim? Aí ele conta a história. Recebi um diagnóstico, eu tenho agora 5 meses e 3 semanas de vida e queria saber se você morre comigo. Ele falou: coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Eu casei com você por causa da sua riqueza. O máximo que vai acontecer é que eu vou te enterrar e vou gastar o que está aí com alguém que vai ficar aqui depois comigo. Aí, desolado, ele levanta, volta para o seu aposento. Dias depois se lembra da segunda esposa, chama para um jantar, prepara violino, flores, põe a mesa, jantam, conta a história da sua enfermidade, da sua morte declarada, olha para aquela mulher e pergunta assim: você me ama? Ela diz: amo. E aí ele pergunta: você morre comigo? Ele falou: jamais. Você não tem ideia de quanto de Mary Kay eu já gastei aqui. 6 meses de vida, 6 meses de vida. 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 6 meses de vida
Você acha que eu vou jogar esse corpício aqui para debaixo da terra como você? Mas não vou mesmo. Jamais. Tem muita chapinha, tem muito esmalte, tem muito cosmético aqui para jogar para debaixo da terra. E aí ele volta desolado para o seu aposento, dias depois se lembra da terceira esposa. Chama essa esposa, conta a história, pergunta para ela se ela o amava, ela diz sim. Então pergunta para ela assim, você morre comigo? Ele falou assim, jamais. Eu te amo, mas não dá para morrer contigo não. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou lá até o último instante, vou segurar a alça do caixão, vou ver descer, vou jogar o último punhado de terra, mas eu não vou descer contigo não. Aí pronto, desistiu, foi para o aposento, passaram-se semanas, meses, aí ele se lembrou que tinha uma quarta esposa. E há muito, muito tempo ele nem atenção dava a ela. Aí ele mandou a orquestra sinfônica do reino vir, contratou o melhor buffet, bailarinos, fez aquela festa toda, arranjo, colocou então a quarta esposa, já foi entrando pedindo perdão, quanto tempo eu não te vejo, tanta ocupação. Jantam, vêm os serviçais, entregam, tem toda a apresentação, e lá pelas tantas ele conta a sua enfermidade, diz que tem mais 3 semanas de vida e pergunta para ela assim, você me ama? Ela, claro que eu te amo. Você morre comigo? E aquela esposa então olha para ele e diz, claro que eu morro com você. A primeira esposa representa os seus bens materiais. A sua casa não vai com você. Seu carro não vai com você. O patrimônio que você conquistou aqui vai ficar aqui. A segunda esposa representa o nosso corpo material. Pode ser puxadinho, bonitinho, cheirosinho, mas vai ser comido pelos vermes. Não vai com a gente. É comida de verme. A terceira esposa representa seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, seus irmãos. É a turma que vai sofrer com a sua partida, vai estar lá segurando a alça do caixão até o último instante, vai ver você descer, vai jogar o último punhado de terra, mas não vai com você não. Sabe quem é a última esposa? A sua alma. A sua alma. É por isso que aquele que se gabava de ter tudo recebe a seguinte resposta: louco. Hoje mesmo pedirão a sua alma. E a única maneira da gente cuidar da alma é deixar Deus ser Deus na nossa vida. Porque há em nós um anseio, um desejo, um buraco que só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. Por isso eu queria orar com você e queria orar por você. Eu não conheço a história da maioria das pessoas aqui. História de vida, né? Mas eu queria que você aí onde você estivesse pudesse avaliar o seu coração, olhar pelo retrovisor da sua história e ver como você chegou até aqui. E se porventura Deus ainda não é Deus da sua vida, aí no seu coração diga: Deus, eu quero confiar o meu coração, a minha vida, a minha história, o meu horizonte, o meu futuro nas mãos do Senhor. Porque eu entendi que existe dentro de mim algo que só o Senhor pode preencher. Ninguém, nem coisa alguma, será capaz de dar a paz que só o Senhor pode dar. Por isso eu peço que o Senhor tome o meu coração, tome a minha mente e seja verdadeiramente Senhor da minha vida e da minha história. Todos de olhos fechados, eu quero perguntar se nessa manhã
alguém que foi alcançado pela palavra de Deus e reavaliando a sua vida, a sua história, deseja tomar essa decisão de rendição, de entrega genuína da sua vida, do seu coração, da sua mente, da sua alma, nas mãos de Deus. Eu quero orar com você e por você. A única coisa que eu peço é que você me dê um sinal para que eu te reconheça e ore por você. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, eu quero só orar por você. Se você deseja isso, entregar o seu coração nas mãos de Deus e confiar exclusivamente em Deus, permitindo que Ele seja Senhor da sua vida e da sua história. Não as riquezas, não o seu emprego, não o seu patrimônio, nem o que você tem na sua conta. Deus. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Deus abençoe, pode abaixar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Pai, que o Teu Espírito Santo alcance essas vidas e histórias que, num gesto de fé, de confiança, de entrega, desejam que suas vidas sejam regidas pela vontade do Senhor. Que seus corações possam, neste exato momento, contemplar a manifestação da Tua paz. A paz que excede todo o entendimento. Que haja em suas almas o sentimento de satisfação, de contentamento, de modo que vivam o que a Tua palavra diz. Encontraram no Senhor suficiência e por isso não precisam de mais nada. Que, ó Deus, o Senhor seja suficiente para essas vidas. E que possam andar com seus corações gratos, entendendo, é tudo bênção do Senhor. Graça do Senhor. Não há nada em nós que gerasse mérito para isso, é tudo bênção, graça, bênção, graça. E que possamos com gratidão usufruir, mas também repartir, para que o fluxo da Tua graça passe por nós, alcance vidas, histórias, ambientes, e ajude a sinalizar o Teu reino sobre a face da terra. Usa-nos como igreja do Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.